for nothing, you know what I say? Cheer up, you old bugger. Come on, give us a grin. There you are. See? The end of the film. Incidentally, this record's available in the foyer. Some of us got to live as well, you know. Who do you think pays for all this rubbish? They can't make the money back, you know. I told him. I said to Bernie, I said, they'll never make that money Bom back. dia, boa tarde, boa noite, meus caros alunos. Estamos aqui mais uma vez para finalizar a nossa disciplina de estruturas de dados. Seria é a nossa última aula de conteúdo em vídeo. Possivelmente teremos pelo menos um encontro síncrono. Mas com esse vídeo a gente finaliza o nosso conteúdo. De antemão gostaria de agradecer vocês pelo empenho. Mas vamos para o conteúdo. Na aula passada a gente falou sobre grafos, representação de grafos, né? Lista de adjacências, matriz de adjacências, matriz de incidência, como uma curiosidade. Falamos sobre o algoritmo de busca em profundidade, o algoritmo de busca em largura e o algoritmo de Dijkstra, para achar o caminho mínimo, né, entre dois nós no grafo. Hoje nós vamos falar de um outro algoritmo, de um novo conceito, que é o de árvore de cobertura mínima, né, em que seria a gente tem outros tipos de aplicações, né, que não só achar o menor caminho entre dois nós. Se eu quisesse interligar todos os nós com o custo mínimo, né? Essa seria a ideia. Mas nós vamos ver isso logo em seguida. E para isso eu peço licença a vocês para me ausentar em vídeo e continuo com vocês em áudio. Então qual o problema, senhores? Dado que eu tenho um grafo, né, composto por um conjunto de vértices ou nós e arestas, assumindo em princípio que é um grafo não direcionado, a árvore de cobertura mínima de um grafo seria um subconjunto de arestas que interligam todos os nós. Note como é uma árvore, não forma ciclo, né? E essa árvore, com esse subconjunto de arestas, ela tem o peso mínimo possível, né? Por isso que é uma árvore, por isso que a árvore não forma ciclo, por isso que ela é de cobertura, porque inclui todos os nós do grafo, e é mínima porque o peso das arestas é o menor possível, né? Por isso que seria uma árvore de cobertura mínima. Tudo bem? Que tipo de aplicações a gente pode atribuir ao conceito de árvore de cobertura mínima? Na aula passada a gente viu o problema de busca, né? Então seria achar o menor caminho entre dois nós, né? Dado um grafo, a gente viu três estratégias, né? De busca em profundidade, busca em largura, e o que seria a busca em largura quando as nossas arestas possuem peso, que seria o algoritmo de Dijkstra, né? Aqui a gente tem agora a nossa fila da busca por profundidade, ela teria uma prioridade de acordo com o peso acumulado para se chegar do nó de origem ao nó em questão. E isso a gente poderia usar, por exemplo, para roteamento, para transporte, né, pelo menor caminho. Já a árvore de cobertura mínima, ela tem aplicações mais diferentes, um pouco mais diferentes. Por exemplo, se eu quisesse interligar essas cidades, digamos que aqui fosse cidade, mas eu quero interligar elas por uma malha ferroviária, né? Por trilhos, né? Para interligar por trens. O ideal era que, note que trens não são como estradas que surgem meio que naturalmente, né? Alguém quer ir de uma cidade para outra, e aí esses caminhos vão se criando porque as pessoas vão trafegando, com o tempo vai ficando mais largo, as pessoas vão trabalhando para aquela estrada melhorar de acordo com o fluxo de pessoas que tem entre elas duas e tal. Para eu fazer uma ferrovia não é tão simples assim, né? Eu tenho que criar toda uma infraestrutura, né? Estradas, ela pode ser de barro, pode ser de pedra, pode ser, né, paralelepípedo, pode ser de asfalto.
Ferrovia não. Eu não tenho tanta opção. Eu tenho que criar e é caro, né? É caro para se você construir, né? Então o ideal é que eu interligue essas cidades, mas eu não tenho essa redundância, não tenho mais de um possível caminho para chegar de uma cidade a outra. Então essa é um tipo de solução que cai bem, por exemplo, a árvore de cobertura mínima. Eu quero criar uma quantidade mínima de ferro, madeira, qualquer insumo para construção, né? Uma malha ferroviária que interligue todas as cidades. Não necessariamente o caminho mais curto entre elas, mas que o custo seja o menor possível. Então, senhores, por exemplo, eu teria que encontrar aqui, como eu tenho 9 nós, eu teria que encontrar 8 arestas, cuja soma dos pesos delas fosse o menor possível e essas 8 arestas interligassem todas as cidades, né? Eu teria que achar. Isso naturalmente vai ser uma árvore, porque não tem ciclos, né, entre os meus nós. Quando eu tenho um ciclo, deixa de ser árvore, né? E como o peso é o menor possível, ela seria mínima. Na nossa bibliografia, a gente encontra 2 algoritmos clássicos que têm esse papel. O algoritmo de Kruskal e o algoritmo de Prim. Tá bom? Nós vamos começar aqui com o algoritmo de Kruskal. E no algoritmo de Kruskal, qual é a estratégia? A gente vai criar uma árvore T, uma árvore de cobertura mínima T, adicionando a elas arestas. E aí eu faço o seguinte, eu pego as arestas, coloco num vetor, por exemplo, e ordeno elas. E aí eu vou pegar a primeira aresta, insiro na minha árvore de cobertura mínima, já que ela é menor, né? Já que está ordenado pelo peso, pego ela. E vou inserindo aresta por aresta nesse vetor, que estão armazenadas, por exemplo, nesse vetor ordenado, vou inserindo elas desde que não se forme ciclo na minha árvore de cobertura. Ok? Porque como é uma árvore, não pode formar ciclo. Então, por exemplo, eu iria colocar aqui a minha aresta, a que tem o menor peso seria essa, né? Então eu iria colocar aqui a minha aresta HG, né? Seria a primeira. Depois eu tenho 2 arestas aqui com peso 2, então seria depois a IG, depois a GF, aí eu tenho 1, 2 aqui com peso 4, seria a aresta AB, depois a aresta CF, por exemplo. Depois dessas com peso 4, tenho aqui uma com peso 6, que é a IG. Eu já tenho colocado IG aqui. HG, depois não é IG, era IC. Desculpem, pequeno erro aqui, que é IC, que é essa com peso 2 aqui. IC, como é que eu notei? Depois daí foi a IG com peso 6, aí eu teria essas com peso 7, aqui a HI e a CD HI, depois, por exemplo, a CD e assim por diante, ok? Então, iria criar assim uma estrutura que eu tenho essas arestas ordenadas pelo peso e iria adicionando elas à minha árvore T. Então, por exemplo, eu iria adicionar HG, a minha solução. Então, ficaria aqui, que é que tem menor peso. Depois iria adicionar IC, já que não forma ciclo, né? Daqui IC, iria adicionar também. Depois da IC, a GF. Aqui não forma ciclo, insiro ela também. Depois a AB, aqui ó, que tem peso 4, não forma ciclo. Tanto A quanto B ainda não fazem parte da minha árvore T. Depois da AB eu teria CF. Note, eu tenho agora IC e IC ligados, eu tenho H, G e F ligados, mas estão disjuntos nesses dois conjuntos. Eu estou ligando agora aqui, fazendo eles formarem parte da mesma árvore. Eu tenho uma árvore separada HGF e uma árvore separada IC,
E agora eu juntei essas duas árvores e formou a árvore ICFGH. Ok? A minha próxima aresta seria IG, mas vejam. Tudo bem, essa aqui eu adicionei, essa também, essa também, essa também. Note agora que a IG, se eu adicionar ela ao meu grafo, eu formo um ciclo, não é isso? Eu vou estar ligando I e G, que já fazem parte da mesma árvore. Então eu não posso adicionar esta IG. A próxima seria HI. HI é a mesma coisa, não posso adicionar porque forma ciclo. Aí eu tenho a CD, tudo bem, a CD eu posso adicionar. Aqui com peso 7. Note que as duas próximas arestas seriam a AH, né, com peso 8, ou a BC com peso 8 também. E aí eu posso adicionar qualquer uma das duas, nenhuma das duas forma um ciclo. Tá certo? Vamos que eu opte por adicionar aqui a AH. Né? E aí a BC eu já não poderia, que seria a próxima, eu não poderia adicionar porque formaria ciclo. Tá certo? Então, nota, eu não posso adicionar essa porque forma ciclo, nem essa, e agora eu não posso adicionar essa. E aí, senhores, me sobra essa aresta 9, que seria a próxima com menor peso. E aí eu concluo a minha árvore de cobertura mínima. Vejam só, eu tenho todos os nós ligados por um conjunto aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arestas. 9 nós ligados por 8 arestas. É uma árvore, não possui ciclos, e a menor soma, né, somatório de pesos possível. Ok? Esse é o algoritmo de Kruskal. O algoritmo de Prim tem algumas semelhanças, mas tem diferenças também. Por quê? Porque no algoritmo de Prim, ele considera que você vai criar uma árvore com 2 nós inicialmente, né? Ou seja, adicionando só uma aresta, a menor aresta do grafo. E aí depois você vai expandindo, né, essa árvore até você cobrir todos os nós do grafo. Note que no algoritmo de Kruskal eu começava com várias árvores pequenininhas, pegando as menores arestas, depois elas compõem uma árvore só. Aqui não, eu vou sempre ter só uma árvore que vai se expandindo. Então, por exemplo, vou começar pela menor aresta. No caso seria a aresta aqui, HG. Então, ó, adicionei aqui a minha aresta HG. Agora minha árvore é só essa, ela possui essa aresta HG que ligam esses dois nós. Agora eu não vou escolher qualquer aresta. A minha próxima aresta, ela vai ter que ter ou ligação com H ou ligação com G. Então, eu vou escolher dentre essa aresta aqui de peso 8, que liga H com A, que liga H com I, que liga G com I, ou que liga G com F. Eu vou escolher dentre essas 4. Dentre essas 4, eu vou escolher a que tem menor peso, então seria a que liga G com F. E adiciono ela à minha árvore que eu estou construindo aqui. Então teria essa aresta aqui. Ok? E aí quando eu incluo F, eu coloco aqui mais 3 opções. Essa aqui com peso 4, essa aresta com peso 14 e essa aresta com peso 10. E aí dentre essas 6 arestas, né? Aqui liga H com A, H com I, G com I, F com C, F com D e F com E. Eu tenho que escolher uma delas 6. E escolho a que tem menor peso, que no caso é a que liga F com C. Vejam só. E aí a gente tem aqui essa nova aresta. Quando eu incluo C, né, aí eu tenho agora mais 3 opções. Eu tenho essa com peso 2, essa aqui com peso 8 e essa com peso 7. Então agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 opções. Que são as arestas que estão saindo dessa nossa árvore de cobertura que a gente está criando de forma incremental. De todas essas opções, essa aresta aqui que liga I com C é a de menor valor, peso 2. E aí eu adiciono ela à minha solução, a minha árvore T. Ok?
Note que isso são opções que eu já tenho, né? Eu adicionaria a opção do 7 e 8, mas eles já estão, tá bom? E agora eu tenho que novamente escolher dentre essas a que tem menor peso. E a que tem menor peso, senhores, seria a que liga I com G. Mas veja que I e G já fazem parte da minha solução, já fazem parte da minha árvore. Então essa aresta 6, ela não pode ser adicionada porque ela forma ciclo, tá bom? Não posso adicioná-la. A próxima seria ou essa que liga I com H ou essa que liga C com D, que ambas possuem peso 7. Essa daqui, senhores, eu não posso adicionar novamente pelo mesmo motivo, ela forma ciclo, né? Então eu teria que adicionar essa que liga C com D. Tudo bem? E aí agora eu abro aqui mais uma opção que seria essa aresta que liga D com E. Ok, senhores? Então veja, eu tenho aqui a opção desse 8 que liga A com H, desse 8 que liga B com C, desse 9 que liga D com E, desse 14 que liga D com F, desse 10 que liga F com E. Então me sobram duas opções de peso 8, A com H, B com C. Digamos que a gente escolhe aqui para adicionar essa B com C. E aí eu teria o B adicionado à minha árvore de cobertura que a gente está criando de forma incremental. Isso adiciona mais duas opções aqui de arestas adjacentes à nossa árvore, né? Seria a aresta que liga B com A e a aresta que liga B com H. De todas essas 6 aqui que sobraram, né, com peso 4, 11, 8, 9, 14 e 10, a que tem menor peso é a que liga A e B. Então eu adicionaria ela, já que não forma ciclo, a minha solução. Ok? E aí eu teria agora, como opção, essa de peso 8, essa de peso 11, essa de peso 9, de 14 e de 10. A que tem menor peso é de peso 8, que liga A e H. Só que o que acontece? Forma ciclo, né? A e H já fazem parte da minha solução. Então não posso adicionar essa aresta com peso 8. Ok? Me sobra então a de menor valor, a de peso 9. E aí por fim eu adiciono essa de peso 9 e eu tenho a minha árvore de cobertura. Se vocês retornarem ao slide anterior, vocês vão ver que a única diferença é que eu escolhi essa aresta aqui no lugar dessa. Vejam só. Tá certo? O demais é a mesma árvore de cobertura. Então eu tenho mais de uma solução para esse, no caso para esse gráfico específico, eu tenho mais de uma árvore de cobertura mínima. E vocês vejam que pelo valor da aresta que foi adicionada diferente, é a mesma somatória dos pesos das arestas, das 8 arestas no final. Ok, senhores? No algoritmo de Kruskal, adiciono as arestas, ordeno as arestas e adiciono elas desde que não formem ciclo, a minha solução. No algoritmo de Prim, eu começo com uma solução de uma árvore menor, única, né? E vou pegando as arestas adjacentes a essa árvore e adicionando a que tiver menor peso desde que não forme ciclo. Ok? Então, senhores, isso é a árvore de cobertura mínima, esses são os conceitos associados, esses são os dois algoritmos clássicos. O que eu peço para vocês agora é que vocês tentem implementar os dois algoritmos. Não se preocupem, em princípio, em fazer da melhor forma, utilizando a melhor estrutura, mais rápida e tal. Pensem em resolver, né? Provavelmente qualquer solução que vocês criem vai ser de tempo polinomial. Claro que a gente tem as soluções ótimas conhecidas, né? Que são as melhores soluções em tempo de execução conhecidas. Mas não precisa se preocupar em implementar elas de cara. Quero que vocês implementem da forma que vocês estão pensando e consigam fazer por si só. Depois a gente pode estudar, vocês podem pesquisar qual seria o melhor algoritmo que a gente tem para resolver esse problema, né? Gostaria que vocês também tentassem calcular a complexidade de cada uma, tá certo? Com base em lista de adjacências, em princípio. Peço aqui para vocês darem uma lida aqui no capítulo 23 do Corme e do 6 do Braçar, tá certo? Tem um material interessante de leitura, tanto teórica quanto para possíveis aplicações, que é interessante vocês darem uma olhada, tá certo? A partir aqui no item 4, né, que a partir desses algoritmos, eu gostaria que vocês tentassem
criar uma estratégia para encontrar o menor caminho entre dois vértices do gráfico. Note, não precisa ser o algoritmo de Dijkstra, que a gente já viu, né? Mas note, dada a árvore de cobertura mínima, será que a árvore de cobertura mínima sempre inclui pelo menos uma solução de menor caminho? Será que a gente pode afirmar isso? Tentem dar uma pesquisada e verificar se isso é verdade, se essa afirmação é verdadeira. No mais, senhores, eu gostaria de parabenizar vocês pelo curso, assim, pelo desempenho de vocês. Essa é a nossa última aula, né? Em relação ao conteúdo, nossa última videoaula de conteúdo. Provavelmente a gente vai ter pelo menos mais um encontro síncrono. De forma geral, a disciplina, eu acho que a gente ministrou os principais assuntos. Eu estou feliz com o desempenho de vocês também, que permaneceram até agora. A nossa atividade avaliativa eu devo postar nos próximos dias no SIGA, para que vocês possam responder até o período, né, final um dia antes do período da data final de consolidação parcial. Qualquer coisa vocês dúvida, né, ou sugestão, podem entrar em contato por e-mail ou pelo Discord. Espero que esteja tudo bem com vocês. Um abraço e até mais.